Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando Martins, disciplina Língua Portuguesa, e por sugestão aí de alguns, vou fazer aqui a correção de um exercício aplicado pela banca VUNESP, em que é utilizada a interpretação textual por meio de tirinhas. E vocês vão verificar como compreender a gramática é muito importante para que possamos aí chegar à resposta à alternativa correta da questão. Para esse vídeo em específico, me baseei em uma tirinha aí do ano de 2015, do cargo de professor de educação básica adjunto pela Prefeitura Municipal de Suzano. Mas, brevemente, irei fazer aí outros exercícios, correções de provas completas. No canal também há correções de provas completas, muitas dicas, para que vocês aí possam se familiarizar com as questões de concursos, não somente da banca VUNESP, mas também de outras bancas, ABCP, Nosso Rumo e assim sucessivamente. Lembrando que língua portuguesa é troca, vivência e diálogo. Então, promovo esses vídeos justamente para que vocês possam ter aí um olhar diferenciado em relação às questões que são colocadas. Vamos identificar aqui qual o contexto analisado na tirinha. Notem aqui que há 4 quadrinhos. Temos aqui os personagens, o Charlie Brown e a garota, e ela questiona para o Charlie Brown: como você está indo na escola, Charlie Brown? Ela faz aqui uma pergunta. E o Charlie Brown responde: razoavelmente bem. Temos aqui o que na gramática nós chamamos do quê? De advérbio. O que é um advérbio? Se eu verificar aqui o termo ad, significa algo que está junto, em que eu adiciono. Adiciono geralmente próximo do verbo, junto ou próximo do verbo. E o advérbio, ele tem aquela ideia de trazer uma ideia de circunstância, que muitas vezes pode ser de modo, de tempo, de lugar, de dúvida, de afirmação. Por exemplo, se eu falo, talvez eu vá à escola. Se eu tirar esse talvez, como que fica? Eu vou à escola. Mas o talvez, ela traz uma circunstância de dúvida, que está próxima ou junto do verbo, trazendo aí uma ideia circunstancial. Então, é importante que vocês aí estudem a classificação dos advérbios, dos adjuntos adverbiais, porque isso acaba de modo significativo ajudando em relação aos processos de compreensão e interpretação textual. E se eu falo, por exemplo, sim, eu vou à escola. Se eu tiro esse sim, fica eu vou à escola, mas esse sim acaba trazendo aí uma ideia de ênfase, afirmando. Não irei à escola. O não traz uma ideia de negação. Possivelmente irei à escola. O possivelmente traz uma ideia de dúvida, que pode ser substituído sem nenhuma alteração de sentido pela palavra talvez. Se eu falo, por exemplo, ela me tratou carinhosamente. Esse carinhosamente eu posso substituir por ela me tratou com carinho. Com carinho e carinhosamente tem aí o mesmo sentido e traz a ideia do modo como ela me tratou. Agora, se eu menciono, ele fala muito alto. Se eu tirar esse muito, como que fica? Ele fala alto, mas o muito ele vai trazer a intensidade de como ele fala. E eu posso falar também, ele fala pouco. Esse pouco vai trazer também uma ideia de intensidade de como ele fala. Então, há necessidade aí de nos conectarmos às ideias circunstanciais que os advérbios apresentam. Voltando aqui, verificamos que a garota no primeiro quadrinho perguntou ao Charlie Brown como ele estava indo na escola e o Charlie Brown responde: razoavelmente bem. Então, nós temos aqui o razoavelmente, que é o modo como ele responde à garota. De que modo que ele está na escola? Na concepção dele, ele está razoável e bem. Razoavelmente bem. Eu acho. Estou tendo um pouco, notem aqui um outro advérbio. Estou tendo um pouco, que traz a ideia de intensidade. Estou tendo um pouco de problema com aritmética. Verifiquem se eu tirar o pouco. Razoavelmente bem, eu acho. Estou tendo problema com aritmética.
Se eu tirar o advérbio, eu vou saber se ele está tendo muito ou pouco. Então, pouco traz aí a ideia de circunstância de como que ele está nessa matéria em específico, que é a aritmética. Então, ele está tendo um pouco de problema com a aritmética. Isso não significa que ele não saiba, mas ele está tendo um pouco de problema. E por que ele está tendo esse pouco de problema? Nós sempre temos que nos questionar, fazer um questionamento, seja em interpretação textual por meio de textos em que não há presença de figuras, em que não há presença de tirinhas, como em textos que apresentam charge e assim sucessivamente. E a garota responde aqui na terceira tirinha. Pensei que você gostasse de aritmética. Ela é um assunto tão preciso. E o garoto responde no final. Esse é o problema. Eu sou melhor em algo onde as respostas, na maioria, são questões de opinião. Isso não significa que ele vá totalmente mal em aritmética, mas ele tem mais aptidão àquelas matérias onde ele pode expor melhor as suas opiniões. Como? Daí nós podemos subentender filosofia, sociologia, literatura. Então, ele tem mais aptidão para esse tipo de matéria. Mas vamos verificar aqui qual que é a pergunta. No terceiro quadro da tira, ela é um assunto tão preciso em... Ela é um assunto tão preciso. Então, nesta parte em específico, no terceiro quadrinho, a palavra que substitui a expressão em destaque, sem perda de sentido, é. E aí nós precisamos pensar justamente no que aparece aí no edital, quando fala de relação de sinonímia, quando fala de relações semânticas. O que é a semântica da língua portuguesa? Muitas vezes palavras que são escritas da mesma forma, mas que dependendo do contexto vão ter aí significados diferentes. Podemos falar também em palavras parônimas, palavras que parecem no som e na escrita, mas têm significados diferentes. Por exemplo, cavaleiro, sem o H, vem daquela pessoa que monta a cavalo. Cavalheiro, com H, vem do homem cortês, do homem que é educado. Podemos aí pensar também nas palavras homônimas, que têm os sons iguais e podem ter aí escritas diferentes, como sessão com 2 S e sessão com C cedilha. Sessão com 2 S, vamos nos basear aqui na sessão da tarde, uma sessão de cinema, uma sessão teatral, e sessão com C cedilha no meio, uma sessão de eletrodomésticos, que está baseado aí em departamentos, e aqui o termo preciso, ele também pode ter 2 sentidos. Se eu chego para vocês e falo, eu preciso de você. Quem precisa, precisa de alguém. Então, esse preciso vem do verbo precisar, que pode ser substituído aí pelo verbo necessitar. Se eu mencionar eu preciso de você e substituo esta palavra preciso por eu necessito de você, notem que as duas vão ter o mesmo sentido e em nenhum momento irá descaracterizar a informação a qual eu estou mencionando. Agora, se eu chegar aí para vocês e falar, você é uma pessoa muito precisa, parabéns. Esse precisa já se torna um adjetivo. Ou se eu chego para outra pessoa e falo, você é muito preciso, parabéns. É um adjetivo ao qual eu estou qualificando, caracterizando uma pessoa, para falar que ela é uma pessoa ordenada, que ela é uma pessoa objetiva. E se eu mencionar, esse relógio está preciso, a característica que eu estou dando para o relógio de que ele está com a hora correta. Então, percebam aí que muitas palavras podem ter significados diferentes. Esse é o estudo da semântica da língua portuguesa. Voltando aí à questão, nós queremos saber então, e essa banca em específico, ela gosta muito de trabalhar com esses tipos de questões, em que nós precisamos aí substituir a palavra que está em destaque por outra que mantenha o mesmo sentido, ou muitas vezes elas fazem aí questionamentos em relação a qual palavra pode ser considerado o contrário do que foi mencionado. Daí já é uma relação de antonímia. Mas aqui é a palavra que substitui a expressão em destaque sem perda de sentido. E para isso está pedindo aí no terceiro quadrinho. Pensei que você gostasse de aritmética. Ela é um assunto tão delicado. A palavra delicado na letra A substitui a palavra preciso?
Não. E se nós formos aí pensar em aritmética, ela é uma matéria precisa, sim. Por exemplo, eu posso me basear em uma fórmula para resolver um determinado tipo de problema, um determinado tipo de exercício matemático. Mas você pode se basear em uma outra fórmula, mas o resultado ele sempre será o mesmo. Então tem que ser o resultado preciso. Agora, em outros tipos de matéria, sociologia, filosofia, existe ali sim toda uma contextualização para que nós possamos compreender o contexto histórico, qual que é a discussão levantada, mas pode trazer aí questões de opiniões diferenciadas. Então é necessário aí pensarmos, ir além do que a tirinha está pedindo para que nós possamos aí gerar uma linha interpretativa da questão. Verificamos aqui que o adjetivo delicado não substitui. Será que eu posso falar, voltando aqui para o terceiro quadrinho? Pensei que você gostasse de aritmética. Ela é um assunto tão delicado. Não, essa palavra preciso não está no sentido de ser delicado. Agora, alternativa aqui B, vago. Pensei que você gostasse de aritmética. Ela é um assunto tão vago. Não, ela não é um assunto vago. Ela exige aí todo um conhecimento, toda uma fórmula para que se chegue num resultado correto. Letra C. Pensei que você gostasse de aritmética. Ela é um assunto tão discutível. Nós podemos discutir, sim, sobre aritmética, mas não substitui adequadamente o termo preciso. D. Necessário. Lembra lá do preciso, do sentido de ser necessário? Também não substitui. Pensei que você gostasse de aritmética. Ela é um assunto tão necessário. Essa palavra não se enquadra com o sentido do terceiro quadrinho, conforme a questão aí está mencionando. Letra E. Pensei que você gostasse de aritmética. Ela é um assunto tão exato. Sim, se eu for fazer uma associação, por exemplo, e falar, eu tenho mais aptidão às matérias exatas do que a humanas. Eu estou mencionando palavras, conteúdos que envolvem aí fórmulas, que envolvem equações, números. Essa sim. Pensei que você gostasse de aritmética. Ela é um assunto tão exato. Bom, resolvido aí esse exercício com tirinha da Banca Vunesp, procurem aí por outros exercícios com tirinhas. No canal aí existem também alguns outros exercícios com o objetivo aí de ajudá-los e de promover ainda mais o conhecimento em relação às questões interpretativas da língua portuguesa. Curtam aí o canal e nos vemos em uma próxima correção. Até a próxima!